Olá, pessoal. Hoje eu vou estar falando de um assunto bem importante, que é navegação de emergência. Para isso, eu vou comentar um livro que eu tenho estudado e aprendido bastante coisa. Ele traz muita coisa interessante. Esse livro ele tem a seguinte proposta: ele fala, você deve ser capaz de se localizar e determinar sua rota numa situação de mar aberto, sem referência de terra e sem instrumentos. Não é fácil não, hein? Precisa entender um pouquinho do assunto, precisa ter praticado, senão você não consegue. Então vamos ver quais são os principais pontos que ele comenta sobre esse conhecimento, né? Como é que você faz para desenvolver essa habilidade. Para mim é um livro de uma verdadeira aula de conexão com o planeta, né? Com os vários elementos. Coisa assim que a gente perde quando a gente nasce e cresce numa cidade. E ele ensina como é que a gente volta a fazer essas conexões. E para mim, o que elas são? Elas formam a diferença entre você saber conduzir um barco ou ser um navegador. Porque a grande diferença para o navegador é que ele depende muito menos de motor e de instrumentos para fazer a navegação, né? A gente que usa muito instrumento se acostuma a ficar só olhando aquele GPS, né, na tua frente e você perde conexão no que está ao teu redor. Bem, que conexões que ele faz? Quais são as principais referências que ele coloca aí para a navegação? São os elementos vento, onda, estrela, lua, sol. Daqui a pouco a gente vai poder acrescentar satélite, né? Com essas constelações de satélites que estão sendo colocadas. Daqui a pouquinho eles vão servir como referência também. E mais alguns elementos que são os pássaros, as nuvens, os aviões. É bem conhecido que nuvens e pássaros indicam a posição de ilhas no meio do oceano. Bem, se a gente quer se localizar, quer definir e manter rumo, a gente precisa conseguir ser capaz de medir ângulos. Se a gente não tiver instrumentos, ele orienta sobre como utilizar o próprio corpo como instrumento de medição de ângulos, né, usando proporções são fixas para a gente, né? A espessura do dedo é uma coisa fixa. Se você conseguir calibrar o teu dedo à distância de um braço, você vai sempre saber quanto que é, qual é a abertura de grau que você tem, né? Simples, muito simples. E também tem o assunto da paralaxe entre os dois olhos, né? Quer dizer, se você aponta um local, fecha um olho ou fecha o outro, você está com um desvio que ele diz, olha, se o braço estiver esticado, na faixa de 6 graus. Outra coisa bem interessante é ele falar sobre como é que você pode improvisar instrumentos, né? Essa dica aqui de usar uma varinha, né, com marcações e um fio de prumo na outra ponta para você medir, por exemplo, a posição do norte usando a estrela polar. A gente consegue também fazer isso aqui no hemisfério sul. Consegue com uma varinha com marcações, um fio de prumo, identificar exatamente a posição da Polaris Australis, que é uma estrela que não é visível. Então a gente precisa de algum instrumento como esse para facilitar a vida da gente, né? Ele fala também sobre fazer bússolas, sobre fazer marcações de ângulo usando aí os raios do sol e sobre colocar transferidores, né, papéis com marcações de ângulos em várias posições do barco para você poder estabelecer rumos. Estabelecer e manter o rumo, né, que essa que é a parte mais difícil. Ele fala também do Dead Reckoning, que é a marcação da rota percorrida. Isso é bem importante. Os navegadores, né, têm como costume, em travessias, fazer marcações regulares da posição que eles estão. Isso numa carta de papel. Porque caso você tenha problema no teu instrumento, você vai usar as tuas marcações para saber onde você está e que rumo você deve estar seguindo. Ele também traz duas dicas bem interessantes, né? Essa eu não sabia. Imagina que você está navegando numa pequena lancha e baixa um nevoeiro,
você não consegue enxergar mais nada, você está sem bússola. Você saiu, a tua bússola está pifada, você não consegue navegar através da bússola. Então, se você tiver saído para pescar, se você esticar uma linha no meio do barco e o próprio movimento do barco vai dizer para onde você está indo, se você olhar para trás, né? Se você mantiver a parte de trás da linha sempre na mesma posição, numa marcação no teu barco, você vai conseguir seguir uma linha reta e não vai ficar girando em círculos, que é uma coisa que não tem jeito. A pessoa acaba fazendo mesmo se ela estiver num ambiente de nevoeiro. A outra análise bem interessante, que é a explicação de por que quando o temporal está chegando, a gente sente aquele vento que está... a impressão que dá, né, para quem é leigo, é que o vento está empurrando a nuvem, né? Você vem sentindo um vento, o temporal está chegando, aí de repente você sente um vento contrário, empurrando a nuvem. Você fala, nossa, que bom, o temporal não vai vir para cá. Que nada, não é o vento que está empurrando a nuvem. Você está sendo sugado para dentro daquela máquina térmica que é o cúmulos nimbus. E daqui a pouquinho vai chegar as rajadas fortes, que é aí na faixa dos seus 30, 40 nós, dependendo do lugar. Bem, o que é esse livro? Para mim ele é um livro de estudo. Não é um livro de leitura fácil, que você fala, vou pegar, vou ler isso aqui numa tarde. Não, é para você ler capítulo, refletir, tornar a ler. Então é para ter, realmente baixar isso. Eu baixei no Kindle e posso aí consultar com frequência. Porque ele é um livro bastante técnico. Bem, espero que vocês curtam, dar uma lida nesse material. Obrigado por ter assistido e bons ventos!